Olá, doutores e doutoras dos primeiros períodos da FACIC e da FASC. Aqui, professor Márcio. Mais uma vez é um grande prazer estar de volta em companhia dos doutores. Espero que todos estejam bem, todos protegidos, todos estudando. Eu sei que está um período difícil para todo mundo. Sei que vocês devem estar sobrecarregados de matéria, porque estudo EAD não é fácil. Mas entendam, por outro lado, se serve de vingança, os professores também estão até a tampa de trabalho. Nunca foi tão difícil para a gente ter que montar o roteiro das videoaulas, fazer a gravação das videoaulas, montar o material de apoio e também formular as atividades. E isso numa constante, é um trabalho diário, e sem falar no recebimento das atividades também. Meu e-mail está bonito, sobrecarregado. 2 vezes por dia eu vou lá e dou uma zerada. Quando eu vou ver, está lotado de novo. Mas é a vida. Vamos continuar. Vida que segue. Então, continuamos com o estudo da teoria geral do crime. E hoje nós vamos falar um tema que é muito importante. O professor, todo tema o senhor fala que é importante. Pois é verdade mesmo. Esse não tem o que não seja importante em direito penal, porque é um detalhezinho, é uma cartinha que você puxa e o castelo de cartas cai. Isso do ponto de vista da defesa. Do ponto de vista da acusação, não pode ter nenhuma cartinha solta, tem que estar tudo perfeito para que então se cumpra, conforme o entendimento de quem está acusando, se verifique a prática de um crime. E pelo contrário, quem defende, quem entende que não há a prática do crime, tenta afastar essa causa que autorizaria a prática do crime. Neste ponto, é importantíssimo ressaltar o assunto que nós vamos estudar agora. Se lembrem, nós temos que o conceito analítico de crime pode ser, segundo a concepção mais aceita, tripartida, um fato típico, antijurídico e culpável. Formado, então, por essa concepção que é mais aceita, por 3 elementos. O fato típico, que nós vamos chamar de tipicidade, a antijuridicidade, que é o que nós vamos estudar hoje, também conhecida por ilicitude, e a culpabilidade. Aí, percebam, mas existem também aqueles que entendem que o conceito analítico de crime deve seguir uma concepção bipartida, entendendo que o crime seria somente um fato típico e antijurídico. Para estes, a culpabilidade vai funcionar como um mero pressuposto de aplicação da pena, porque ele já considera que o crime aconteceu quando se tem um fato típico e antijurídico. Já aqueles que adotam a concepção tripartida vão entender a culpabilidade como também integrante do conceito analítico de crime e vão considerá-la como juízo de reprovação da conduta. Bom, então, voltando. Lembra do castelo de cartas? Nós fazemos a análise do castelo de cartas. Aí nós vimos que, primeira coisa, analisamos o fato típico. Quando nós vemos conduta, e aí se o crime for material, nexo causal ao resultado. Se não for material, se for formal, não precisa de nexo causal nem resultado, já sabemos disso. Chegamos depois, conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. A tipicidade ela é avaliada em 2 momentos. A tipicidade ela vai aparecer no primeiro momento como previsão legal, e no segundo momento como adequação típica ou social. Depois que verificamos que houve um crime, ao analisar o fato típico, chegamos à conclusão de que a conduta é típica, nós já vamos presumir que ela seja ilícita. Por quê? Porque quando nós observamos a tipicidade enquanto previsão legal, nós já vimos que aquela conduta se enquadra num tipo penal. Então, nós vamos presumir que ela seja ilícita, que o sujeito que a praticou essa conduta, violou a disposição em lei. Por isso que nós costumamos dizer que a antijuridicidade é um conceito que é extraído a contrário senso. Olha, nós vamos entender a antijuridicidade ou ilicitude como a contrariedade entre a conduta praticada pelo agente, e a previsão contida na norma penal. E aí, vejam, esse conceito é obtido a contrário senso porque presume-se que todas as condutas típicas sejam ilícitas. Afinal, nós já vimos lá que há previsão legal e adequação típico-social, quando analisamos a tipicidade. Porém, se o agente agir ao abrigo de uma causa excludente, ele não estará praticando o ilícito. Embora a conduta seja típica, embora a conduta seja prevista em lei, nós não podemos considerar crime, porque vai estar ausente um dos elementos. Qual vai ser esse elemento que vai estar ausente? O elemento ausente será o da antijuridicidade ou ilicitude. E essa conduta vai ser considerada, então, portanto, lícita.
Olha que interessante. Pois bem, então nós agora temos o conceito de antijuridicidade ou ilicitude. E essas causas que excluem a ilicitude, como é que nós as chamamos? Essas causas que vão abrigar a conduta do sujeito. Nós chamamos de excludentes de ilicitude, como é mais comum. Podemos chamar também como discriminantes, porque vão deixar de tornar a conduta como crime. Justificativas, porque vão justificar a conduta praticada por alguém. Ou até mesmo eximentes, que vão eximir alguém de responsabilidade penal. Então, vejam, são expressões sinônimas. Excludentes, ilicitude, discriminantes, justificativas ou eximentes. Quando ouvirem essas expressões, estaremos falando sempre de causas que excluem a antijuridicidade ou ilicitude. Cuidado aqui! Vocês também podem ouvir a expressão dirimente. Ah, esta é uma dirimente. Existem dirimentes. Então vejam, dirimentes não são causas que afastam a antijuridicidade. Dirimentes são causas que afastam a culpabilidade. A culpabilidade, ela possui 3 elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Qualquer causa que exclua imputabilidade, potencial consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa vai ser chamada de dirimente e não de eximente, justificativa, discriminante ou excludente de ilicitude. Preste atenção, principalmente quando estiver fazendo concurso ou exame de ordem. Bom, dica desde já que o professor Márcio deixei para vocês. Pois bem, vamos a elas. Vamos fazer uma análise agora o mais breve possível. Senão, isso aqui, para vocês terem uma ideia, era matéria para 2 aulas. Vou tentar fazer em uma videoaula só. Ó, que loucura. Vamos lá. Então, espécies de causas excludentes. Nós vamos ter as gerais, previstas lá no artigo 23 do Código Penal. São causas excludentes de antijuridicidade gerais: o estado de necessidade, previsto no inciso 1 do artigo 23, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Esses 3 incisos, então, contemplam as causas gerais, ou seja, aquelas que se aplicam a todo e qualquer crime. Olha agora, dentro do próprio Código Penal, nós vamos ter na parte especial do Código Penal, além de normas penais incriminadoras, né, as quais nós não encontramos na parte geral, vamos ter lá na parte especial também algumas causas que são excludentes de ilicitude. Olha que interessante, como acontece, por exemplo, no caso do aborto. Nós temos o aborto necessário e o aborto humanitário, previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 128 do Código Penal. Olha, na parte especial. Olha que coisa interessante. Nós vamos estudar o semestre que vem. Né? Semestre que vem não, pessoal do primeiro, vai ser daqui a 2 semestres, então, quando estiver estudando a parte especial do Código Penal, porque o semestre que vem, para o pessoal do primeiro, é teoria geral da pena. Então vamos lá. O aborto necessário é aquele que é praticado quando não há outra forma de salvar a vida da gestante. Então, nesse momento, nasce para o médico, né, o direito de praticar o aborto. E olha que coisa interessante, nesse caso ele nem precisa do consentimento da gestante. Ele vai optar entre a vida, entre uma vida e outra vida. Olha, por que isso não é considerado até mesmo um estado de necessidade? Porque aqui se exige, nessa situação, não se exige uma imediatividade. Basta que o risco esteja na iminência de acontecer para o médico poder fazer. Mas é, de certa forma, uma espécie de estado de necessidade, que a gente vai ver daqui a pouco, é o sacrifício de um bem jurídico por outro, de igual ou de menor valor sacrificado. Pois bem, e esse aborto humanitário, como é que acontece isso? Quando a gravidez é proveniente de estupro, e aí existe o consentimento da gestante, ou se ela não puder consentir por alguma forma, seja por inimputabilidade dela, seja por menor idade, que também é uma espécie de inimputabilidade, ou com o consentimento do seu representante legal. Então, aqui há também o sacrifício de um bem jurídico, no caso, a integridade física ou psíquica da mãe, né, deve ser preservada, segundo o legislador, ele oferece essa opção de preservação em face da vida do feto, que é oriundo de uma prática criminosa. Pois bem, isso daí é discussão para a gente travar mais adiante. Vai dar, inclusive, uma bela discussão, como a gente tem visto com o pessoal do terceiro período. Bem, vamos seguir. Então, essas são causas excludentes especiais porque estão previstas na parte especial do Código Penal. Existem outras tantas. Tá? Existe lá também uma que permite, no caso da apropriação em débito, o sujeito devolve
o bem, não se configura a prática do crime. Existe também outra com relação ao constrangimento ilegal, se ele é praticado para salvar a vida da pessoa ou para evitar suicídio. Então, a gente vai ver no futuro que existem outras. Bom, essa aqui é só um exemplo. Então, seguindo, vamos lá. Extrapenais. Causas excludentes extrapenais. São aquelas que estão previstas fora do ordenamento penal. Nós temos como, por exemplo, o caso do parágrafo 1º do artigo 210 do Código Civil. Olha que interessante. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo os atos de defesa ou de desforço, que não podem ir além do indispensável manutenção ou restituição da posse. Tem até uma atividade, na atividade uma questão que eu formulei, que está versando sobre isso aqui. Há uma dica boa para você que vai fazer aí a atividade. Repara uma coisa. Aqui, o legislador civil, ele permite que o agente haja com suas próprias forças para evitar uma turbação, ou seja, alguém que esteja ameaçando a sua posse. Dá um exemplo clássico. Eu chego em casa e encontro um sujeito acampado na varanda da minha casa, falando, não, eu tomei posse aqui da varanda. Se posse, aí o que eu faço? Eu entro com uma ação de reintegração de posse? Será que eu tenho que movimentar a máquina judiciária para isso? Não, eu posso fazer de pronto. Eu mesmo usar com minhas próprias forças, colocar o sujeito para fora. Agora, presta atenção no final do artigo. Em qualquer espécie de causa excludente não vai ser admitido excesso. Eu só posso usar a força suficiente para tirar o sujeito daqui. Eu não posso, por exemplo, deixar de agir, né, nessa condição aqui, que é um exercício regular de direito, como veremos adiante, para poder me vingar. Por exemplo, depois que eu já tirei o sujeito da minha casa, aí eu dou uma surra nele na rua, na calçada. Não, isso eu não posso fazer, porque aí seria considerado como um excesso. Bom, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, com mais profundidade. Causas supralegais são aquelas não previstas expressamente em lei, como, por exemplo, o consentimento do ofendido em se tratando de bens jurídicos disponíveis. Né? Por exemplo, a propriedade. Eu posso, né, por exemplo, alguém vem e subtrai uma coisa alheia minha. Né? Subtrai um bem móvel meu. Aí eu pego, eu verifico e digo, tudo bem, pode ficar com você. Então, veja, como eu permiti que ficasse com ele, é uma causa supralegal. O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão. Não vai ser considerado furto. Se eu não registrar um boletim de ocorrência, se eu não alegar que foi subtraído uma coisa ali, móvel minha, se eu permitir que fique com a pessoa, não é considerado furto. Ou alguém que tem um empréstimo bem, eu falo, faz o seguinte, fica para você. Agora você demorou para devolver, agora fica para você. Seria o crime de apropriação indébita? Não. Por quê? Estaria operando uma causa supralegal excludente, ou seja, o consentimento do ofendido. Há aqui uma certa discussão com relação à prática quando estamos falando de integridade física. É lógico, por exemplo, se você vai a uma farmácia e fura uma orelha, põe um brinco, põe um piercing, é lógico, você está permitindo que alguém pratique essa lesão em você, uma lesão consentida. Até certo ponto, nós vamos ver que não há interferência da norma penal, desde que seja feita de maneira regular. Tatuagem é a mesma coisa. Agora, eu não posso levar, por exemplo, um menor para fazer uma tatuagem. Aí já é complicado, né? Agora, um adolescente com autorização dos pais pode ser feito. Adolescente sem autorizações do pai não deveria ser permitido. Não seria aí uma causa excludente do exercício regular de direito, porque não haveria aí irregularidade. Porém, seria possível afastar o dolo, né, já que não haveria vontade no sujeito em lesar entre aspas, vítima. Ok? Mas isso a gente vai discutir também mais adiante. Isso aqui é só para dizer que existem causas excludentes não só no direito penal, não só nas gerais previstas no artigo 23, mas em todo o ordenamento jurídico existem causas excludentes, até mesmo em outras áreas que não penal e até mesmo fora, como no caso aqui o consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal. Aqui é uma discussãozinha doutrinária. O Fernando Capês, ele entende que o consentimento do ofendido não seria uma causa extintiva da antijuridicidade, mas sim da tipicidade. Entende que não haveria haveria uma ausência de adequação típico-social. Bom, tanto faz, né? Eu até concordo. Então, 2 motivos para absolver. 1, estaria afastada a ilicitude. 2, estaria afastada a tipicidade, não havendo adequação típico-social. Sem problemas. Não vamos brigar por isso.
Vamos então começar agora a ver as gerais. Né? O estado de necessidade é o primeiro. É a previsão contida no artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem de outro modo poderia evitar. Direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Nossa, professor, é complicado isso daí. Dá para ler de novo? Não precisa. Vamos trocar tudo isso aqui que está escrito pelo seguinte. Estado de necessidade é um sacrifício. Sacrifício de um bem jurídico por outro bem jurídico. Sacrifício de um bem jurídico de igual valor. Ou vou sacrificar um bem jurídico de menor valor para preservar um bem jurídico de maior valor. Então, se o sujeito não provocou essa condição e não havia outro modo de evitar, o que é uma exigência aqui também para que se haja em estado de necessidade, não haverá crime. Um exemplo, no furto famérico, o sujeito fez de tudo para alimentar o próprio filho, não conseguiu, está lá numa necessidade extrema. Né? O que ele faz? Ele subtrai um bem jurídico para uma fruta, por exemplo, um pão, para alimentar o filho. Seria considerado como um furto famérico. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa, não pode insistir muito na conduta. O cara é a 15ª vez que ele vai na padaria e pega um pão alegando que não tem condições, não consegue emprego, não tem como sustentar a família. Aí já não podemos considerar estado de necessidade, em razão da reiteração das condutas. Bom, não está previsto em lei, mas é o que a doutrina e a jurisprudência tem entendido. Exemplo clássico é da tábua de salvação. O navio está afundando, está boiando uma tábua, alguém segura na tábua. A outra pessoa vem e segura também. Os dois não conseguem nadar, porque é difícil nadar com o mar revolto e tal, e estão segurando numa tábua. Só que quando os dois seguram, a tábua perde flutuação. Nesse momento, nasce o direito para um deles retirar o outro, que está impedindo a flutuação da tábua, e continuar flutuando com a tábua. É lógico que o outro vai morrer afogado. Seria um homicídio? Não, teria o agente agido em estado de necessidade. Vocês têm o caso dos exploradores de caverna, que nós faremos um júri, infelizmente com tudo isso não foi possível fazer, mas com certeza faremos nesse segundo semestre, as aulas retornarem normalmente, E aí, sem dúvida nenhuma, aqueles que vão fazer a defesa vão se pautar no estado de necessidade. Lembra do caso dos exploradores de caverna? Que 5 exploradores de caverna sofreram um desabamento lá, e aí, para preservar a vida de 4, eles acabaram por matar um deles e se alimentar da própria carne. É um caso clássico de estado de necessidade. Mas, professor, por que vai fazer um júri com um caso clássico que todo mundo já sabe? Porque há uma discussão ali se eles agiram, se não havia outra forma de salvar, se aquele perigo era atual, se eles não se precipitaram. Então, veja, a discussão vai estar toda em torno desse artigo 24. Vamos ter que discutir isso, se havia outra forma, se eles não se precipitaram, se eles mesmos não causaram. Então, aí vocês vão discutir os elementos. Eu não vou me antecipar, porque eu quero ver os elementos, os argumentos que vocês trarão. Bem, doutores, vamos seguir. Então, o artigo 24, parágrafo 1º, olha que interessante. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Então, salvar a vida, por exemplo, pode falar, o mar está muito revolto, eu não vou entrar. O bombeiro falar assim, não, nossa, o prédio está pegando fogo, eu vou me queimar se eu entrar. Não, tem muita fumaça, eu posso me sufocar. Não pode. Quem tem um dever legal de pedir o resultado tem que agir. Só tem uma coisa, não dá para obrigar todo mundo a ser herói. É lógico, o prédio está desabando, aí o bombeiro não é obrigado a ir. O mar está extremamente revolto. Tinha lá várias informações que não era para o sujeito entrar, ele acabou entrando. Não há segurança para fazer o resgate nesse momento. Paciência, aí podemos então entender. Mas do contrário, se existir condições, quem tem o dever legal é obrigado a agir. Bom, aí eu dou uns outros exemplos para vocês e segue. Sacrifício de um bem patrimonial de menor valor. Às vezes, na hora de sacrificar o bem jurídico, há aí uma certa confusão. Porque às vezes o bem jurídico eu não vou analisar somente na questão financeira. Não dá, eu posso analisar também com relação à questão afetiva. Então vai gerar discussão. Então aqui, sempre para a defesa, vai funcionar como uma tese subsidiária, ou seja, um pedido secundário. Sempre, se houver alguma discussão com relação ao bem jurídico, se o sacrifício for de um bem jurídico de maior valor, para preservar um de menor valor, mas que contenha uma carga de afetividade, dá para se discutir, se não absolver, pelo menos
se for razoável exigir o sacrifício ao direito ameaçado, uma redução da pena de 1 a 2/3, uma redução significativa da pena. É sempre tese subsidiária. Sempre a defesa vai insistir na excludente da ilicitude, que vai gerar absolvição, e, contudo, caso se assim o juiz não entender, aí pode-se discutir uma redução de pena. Vocês sabem, já expliquei na sala de aula, nunca a defesa faz... É raríssimas as oportunidades, falar nunca no direito penal e falar sempre é chance de erro, mas é raríssimo as oportunidades em que nós simplesmente pedimos absolvição. Aqui, né, a gente sempre trabalha com teses subsidiárias também, ok, doutores? Bom, essa excludente pode ser aplicada também à proteção de qualquer bem jurídico tutelado pelo direito, inclusive benefício de terceiros, estendendo-se a discriminante a coautores e partícipes. Sem dúvida, terceiros também podem ter sua vida preservada, ter sua integridade física preservada, ter seu patrimônio preservado por meio do emprego do estado de necessidade. Contudo, deve-se haver sempre aquela moderação necessária e sempre, quando se trata de bem jurídico próprio, aí fica limitado. Mas quando é bem jurídico de terceiro, a proteção, aí tem que se restringir as condutas. Por exemplo, não vá sacrificar a vida de alguém para preservar o patrimônio de outro. Ah, eu vi ali alguém levando o carro do meu vizinho, saquei um revólver e atirei no ladrão. Olha, não havia risco à vida. Havia risco ao patrimônio alheio. Então, não posso tirar a vida de alguém para preservar o patrimônio alheio. Bom? E o meu próprio patrimônio? Será que eu posso? Será que o meu patrimônio vale mais que a vida de terceiro? Olha, é uma bela discussão. Tá aqui um exemplo de que se poderia ter uma redução de pena, mas não a aplicação do Instituto do Estado de Necessidade. Bom, aí, porque a gente vai ver no futuro que essas causas elas sempre têm que ter uma certa moderação, não pode haver excesso, senão a gente acaba respondendo pelo excesso. O estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal não tem definição na lei, como nós vimos no caso do estado de necessidade. Ele não tem. Então, quando tem definição na lei, os parâmetros estão ali estabelecidos, os requisitos estão ali. Quando não tem, você tem que buscar na doutrina e na jurisprudência o entendimento. Então, o entendimento que se tem na doutrina é que quem cumpre sendo um agente público regularmente no dever não pode, ao mesmo tempo, praticar um ilícito penal, uma vez que a lei não pode conter contradições. Então, vejam, aqui o exemplo clássico é do policial que emprega força física para retirar um sujeito que está, por exemplo, perturbando a ordem pública. É um exemplo, tá? Entre outros. A gente vê, às vezes, pessoa, por exemplo, resistindo à prisão, aí empregada a força física na pessoa. Né? É um exemplo. Um atirador de elite, por exemplo, o sniper, que faz aquele disparo, que acaba matando alguém que ameaça a vida de outro. Pode ser aí, então, legítima defesa, mas pode ser também considerado estrito cumprimento do dever legal. Um fiscal sanitário, por exemplo, que acaba por invadir um domicílio e ver lá esse foco de dengue. A gente está na época da pandemia, mas não podemos esquecer da dengue, que também é terrível. Né? Ele vê lá focos de transmissão do mosquito. Ele notifica várias vezes o imóvel, ninguém responde, ninguém toma nenhuma providência. Ele pula o muro, vai lá e joga o pneu, ele tira a água de dentro do pneu, desvira lá umas garrafas, e nesse momento chega o proprietário do imóvel e o acusa de invasão de domicílio. E ele deixa claro que não, que só fez isso para, no estrito cumprimento do dever legal, invadir o domicílio para cumprir o que determina. Assim como a polícia, em perseguição em flagrante delito, por exemplo, pode invadir o domicílio. Mas não tem que entrar com mandado? Não tem que ter mandado? O pessoal gosta de ver filme e aí fica repetindo o que vê em filme, né? Tem que ter mandado, se não houver o risco efetivo ao morador, ou, se estiver em perseguição em flagrante delito, pode o policial entrar no imóvel sem autorização, sem necessidade de ordem judicial. Ok? Bom, exercício regular de direito. Também, da mesma forma, como estrito cumprimento do dever legal, ele não tem previsão, não está seus requisitos estabelecidos em lei. A doutrina é que vai nos trazer. Então, veja que interessante. Qualquer pessoa pode exercitar um direito subjetivo, uma faculdade sua, desde que prevista em lei. Aqui, quando se lê a expressão exercício regular de direito, nós estamos falando do quê? Da possibilidade de alguém exercer de maneira regular de maneira correta, de maneira com a qual está prevista em lei, um direito que lhe pertence.
A base, o fundamento, a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não há proibição se não estiver contida em lei. E existem algumas situações que nos autorizam a exercitar direitos, como, por exemplo, dos pais com relação à correção dos filhos. Pode o pai, então, dar uma palmada no filho, deixar de castigo? O filho adolescente quer sair para namorar. A filha adolescente quer sair para namorar, o pai, não vai sair esse final de semana, vai ficar aqui. É minha casa, minhas regras. Né? Pode ser seu corpo, suas regras, mas enquanto estiver aqui é minha casa, minhas regras. Minhas regras. Aí a menina, não, eu vou sair. Não vai, então vai ficar trancada no quarto. O pai tranca a menina no quarto. Aí, estudante de direito, né, o que ela faz? Ela liga, né, para o conselho tutelar. Fala, olha, aqui do conselho tutelar, aqui é a doutora fulano, né, doutora, porque eu sou estudante do primeiro período de direito, né, o professor chama de doutor, então eu sou doutora, e eu conheço meus direitos. Meu pai está me mantendo em cárcere privado. Ela fala até bonito, ela cita os artigos de lei, né, e aí alguém do conselho tutelar vai lá e verifica a situação. Que, na verdade, embora prevista em lei, embora atípica, no caso há uma causa excludente da ilicitude, qual seja o exercício regular de direito que o pai tem, né, de aplicar o castigo, desde que com moderação, desde que não haja violência física, com relação ao filho. Pode chamar o conselho tutelar à vontade, doutora, vai ficar, né, de castigo aí mesmo. Mas eu acho muito certo. Né, enquanto estiver embaixo do teto do pai, tem que obedecer, sinto muito. Né? E esse negócio de meu corpo, minhas regras também, a gente vai discutir no futuro, é bem relativo, viu? Se sair da esfera do seu corpo e começar a atingir a esfera de terceiro, também não sei se isso pode ser considerado como exercício regular de direito. Bom, mas isso é discussão para outro dia. Penal sempre polêmico. Né? Expulsão pela força de pessoas que insistem em permanecer em locais de acesso vedado. Constrangimento ilegal? Não, exercício regular de direito. Bom? Ok, vamos seguir, tem bastante coisa. Olha outros exemplos aí: violência esportiva, danos à integridade física. Já assistiu uma luta de MMA? Gente do céu, o sujeito fica estragado. Por que não responde pela lesão corporal que causa no adversário? Porque está no exercício regular de direito. Se o agente agir, se as lesões foram causadas dentro das regras do esporte, não há o que se considerar como crime. Olha que interessante. É a previsão que nós temos nós vamos tirar essa previsão do ordenamento jurídico, exercício regular de direito. Agora, se bateu o sino lá, o sininho informando que acabou o round, o sujeito continuou a bater e causou lesões, essas lesões que aconteceram fora das regras do esporte, não estão ao abrigo da causa excludente. Assim como, por exemplo, alguns golpes, né? Golpe nas partes baixas, de propósito, né? Dedo no olho, de propósito, né? Querendo ferir o adversário, está fora das regras, então é considerado. Futebol é a mesma coisa, que a gente chama de entrada criminosa, né? De alguém. Tinha um narrador que falava, um comentarista, né, que era juiz, falava assim: a gente agiu com dolo. Nossa, você tinha pavor disso. Agiu com dolo. E se quis ferir, vai responder por isso, mesmo fora da justiça desportiva. Porque aí não estará ao abrigo da causa excludente. Mas uma entrada mais ríspida, né? Vai ver um jogo de Libertadores, vai jogar com o time da Argentina, do Uruguai, para ver se não dá umas carrinhadas nervosas lá. Mas faz parte do esporte, já sabemos, né? Eles jogam de maneira mais ríspida, mas não havendo o intuito de ferir, não haverá a prática do crime. Às vezes tem, né? A gente sabe que tem, né? Então, fazer um jogo aí, professores contra alunos, né? O pessoal que tirou nota baixa quer descontar no professor, né? Que é sempre assim, né? O aluno que tira nota baixa. Agora, quando tirou 10, eu tirei 10. Aí, ao contrário, né? Eu tirei 10. O aluno sempre, na verdade, fala que o professor que deu nota baixa. Não, o professor me deu nota baixa. Mas quando tirou 10, aí eu tirei 10. Tá bom. Né? Ainda bem que comigo vocês não têm esse problema, vocês não esquentam a cabeça com nota. Né? O importante aqui é aprender. Vamos lá. Intervenções médicas autorizadas pelo estado de necessidade. Lógico, né? Intervenções médicas. O sujeito precisa fazer uma cirurgia, precisa amputar um braço, lesão corporal gravíssima, grave, perdeu um membro. Não é considerado. Né? E outras coisas que a gente pode ver, eu acabei tirando porque tinha muita coisa. Tem uns exemplos como. Vai passar. Agora que estou lembrando, eu não tirei, não, eu vou deixar. Vamos seguir. Cônjuge que se recusa a prestação do débito conjugal, ainda que motivadamente. Sabe como é que chama isso aqui? A famosa dor de cabeça feminina. Né? A esposa fala, o maridão todo animado: ei, amorzinho, hoje tem? Ela fala: amorzinho, dor de cabeça. Dor de cabeça não, filho. Tem essa não, vai com dor de cabeça e tudo, que aqui é Corinthians, filho. Vai ter que fazer o serviço casei, ó, tem meu direito. Ele pensa que
porque ele casou, assinou o papel, né? A certidão de casamento é um atestado de propriedade alheia. Não, não é. A mulher tem o direito de, se não quiser ter relação, não ter. E se o marido forçar, não é exercício regular de direito. Pelo contrário, é estupro. E vice-versa, viu? O marido também pode recusar. É difícil acontecer, mas se acontecer, é direito dele. Bom, trote acadêmico. Vamos lá. Há aí uma discussão. Trote acadêmico seria uma violação à liberdade individual ou um costume que é um exercício regular de direito? Né? Bom, o entendimento, embora haja discussão doutrinária, se não houver excesso, é uma tradição, pode ser feita. Bom? Tema interessante. Ofendículos. Ofendícula ou ofensácula. Mesma coisa, são expressões que querem dizer a mesma coisa. São aparelhos predispostos para a defesa de propriedade. Como, por exemplo, a gente vai ver arame farpado em cima do muro. Pode pôr? Choque elétrico. Em casa tem. Pode pôr? Né? Então, é exercício regular de direito, desde que você exerça de maneira regular o seu direito de defesa da propriedade. Por exemplo, muro tem que ter pelo menos uns 2 metros de altura. Você não vai eletrificar ou colocar arame farpado num muro de meio metro, né? Não dá. Aí é bom no muro também, que vai eletrificar, colocar as plaquinhas indicando que está eletrificado, né? E é bom também colocar, né, não só escrito, mas também um desenho da caveirinha, porque tem alguns torcedores de alguns times aí, que eu não vou citar o nome, porque senão vou ser apedrejado aí pela internet, né? Que não sabem, né, ler. Então você tem que respeitar o sujeito e colocar ali a plaquinha sem referência a nenhum time, pelo amor de Deus, hein? Vocês sabem que eu gosto muito de todos os times, que não tem nenhum que eu deteste, né? Vamos seguir. Não, o pessoal me xinga até pela internet. Consentimento do ofendido. Né? Peraí, deixa eu antes de concluir. Sobre o ofendículo e ofensáculo. Pode o sujeito, por exemplo, colocar assim uns pregos em cima do muro? Cacos de vidro em cima do muro? Um negócio que é bem agressivo, né? Pode, por exemplo, ó que ideia. O sujeito pega umas agulhas contaminadas com vírus HIV, por exemplo, ou agora, né, do Covid, e põe ali lado de dentro, bem do lado de dentro do muro. Quando o sujeito botar a mão, já se contaminar. Ou faz melhor, pega uma espingarda calibre 12, ele amarra o gatilho na porta e deixa a porta aberta. O sujeito que abrir a porta vai tomar um tiro no meio do peito. Pode fazer isso? Lógico que não. Ó, o caco de vidro e o prego, se for um muro alto e estiver visível, bem visível, pode. O que você não pode fazer é surpreender o sujeito a querer se vingar. Aí você deixa de querer se defender e passa a querer se vingar. Aí a lei não tutela a vingança, né? É o caso das agulhas, é o caso, por exemplo, da espingarda. Então, moderação. Exceções, né, às integridades físicas, aí a gente vai ver, por exemplo, falei do consentimento do ofendido, né, já sabemos que em regra não possui, vai excluir a prática do crime. Algumas exceções à integridade física, como vasectomia, piercing, operação de mudança de sexo, pode fazer, né, desde que esteja regulamentar. Porque essas coisas, por exemplo, tem que ter um procedimento para se fazer. Vamos fazer a laqueadura, por exemplo, que é a cirurgia que a mulher faz que liga ou rompe as trompas para que não tenha mais filhos. Se o médico fizer sem o consentimento da mulher, por exemplo, a pedido do marido, o marido chega, aproveita que você vai fazer cesariana, aí já tira tudo que eu não quero mais ter filho. Se o médico fizer sem consentimento da esposa, vai estar praticando crime, porque não será um exercício regular de direito. Agora, se for com autorização, sem o menor problema. Até nos procedimentos, por exemplo, de mudança de sexo e outros, exigem um acompanhamento psicológico e tudo, uma sequência que é feita, né? E tem que ser feita. Se for respeitado, não há crime. Do contrário, corre-se o risco. Ok, doutores? Bom, chegamos à legítima defesa. Deixei por último, porque ela é, sem dúvida, mais complexa. Artigo 25, ele vai definir os parâmetros. Vejam, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Pois bem, teoria objetiva. É um direito primário do homem de defender-se. É retomada da faculdade que o Estado nos deu quando celebramos o Pacto Social. Então, volta à época da vingança privada, né? Porque em alguns momentos o Estado não vai poder nos defender. Nós, quando celebramos o Pacto Social, trocamos com o Estado nossa proteção, nosso direito à integridade física, à vida, em troca do pagamento de impostos. Então, o Estado faz de tudo para preservar esses meios jurídicos. Mas, em alguns momentos, ele não pode estar presente.
Como, por exemplo, se alguém invade a sua casa às 2 da manhã tentando te matar, não adianta ligar para a polícia. Se você não reagir, você vai morrer. Então, nesse momento, você pode agir em legítima defesa, mas tem que seguir os requisitos. É uma reação a uma agressão atual, eminente e injusta, a um direito próprio, alheio, e a moderação no emprego dos meios necessários e a repulsa. E a doutrina traz também um requisito, que é o elemento subjetivo. Você tem que saber que está agindo em legítima defesa. Não pode agir em legítima defesa sem querer. Então, vamos estudar agora, de maneira mais detida, esses requisitos. Agressão atual é iminente e injusta. Agressão é um ato humano, é aquele que lesa um perigo. Ato humano. Então, para agir em legítima defesa, tem que ser uma reação ao ato humano. Presta atenção numa das questões. Né? Vai estar aí alguém que vai ser atacado por um cão. Se eu ataco, se eu mato um animal, por exemplo, fugiu um cão bravio, fugiu, tá correndo pela rua aí, me encontrou, não foi com a minha cara, me mordeu. Aí eu, para me livrar dele, dou um disparo de arma de fogo nele. Isso não é legítima defesa. Isso é estado de necessidade. Estou sacrificando um bem jurídico, né, que é a vida do animal, para preservar um outro bem jurídico, a minha integridade física. Perceba, isso é estado de necessidade. Porém, se o agente atiça um cachorro em cima de mim, o cachorro funciona como se fosse uma ferramenta, como uma arma, e eu mato o cachorro, nesse caso não é estado de necessidade, nesse caso é legítima defesa. Olha a diferença então, se um animal bravio, solto, vem e é sacrificado por mim para preservação da minha integridade física ou vida, é estado de necessidade. Mas se eu atiro num animal que está sendo usado como arma, né, para deter uma agressão injusta que estou sofrendo, é legítima defesa. Presta atenção em concurso, presta atenção que na atividade tem uma questão relacionada a isso. Bom, ato humano. Então, agir contra a força da natureza, o ataque do animal, aí não é considerado estado de necessidade. Pois bem, agressão atual ou iminente. A agressão atual é aquela que está se desencadeando. E a iminente está se desencadeando, né? Já se iniciou, está se desenrolando. E a iminente é aquela que está por vir. Né? O que é uma agressão iminente? É aquela que é certa, ela virá. Olha que coisa interessante, eu me lembrei agora de uma coisa, sempre falo em sala de aula. Meu pai nunca entrou na faculdade de Direito, nunca passou na porta. Mas ele, desde muito tempo, né, desde quando eu era criança, ele me ensinou uma regra de legítima defesa. Olha que interessante. Ele dizia assim, Márcio, quando você estiver frente com outro moleque e tiver os dois, né, pronto para brigar, vai brigar. Você vê que não tem jeito, que vai brigar mesmo, sabe o que você faz? Bate primeiro. Bate primeiro, quem bate primeiro leva vantagem. Poxa, e eu sempre fui muito brigão, infelizmente, né? Agora não sou mais, graças a Deus, mas era muito brigão quando criança e isso acontecia direto. O que eu fazia? Sempre eu dava a primeira, porque, lógico que dava a primeira e saia correndo, né? Aí se viesse atrás, aí eu me virava. Mas o ideal era cessar a agressão. Olha eu já pensando, né, agindo em legítima defesa. Então, você não precisa receber agressão para começar a agir. Olha que interessante, você pode estar ainda na iminência, ainda não sofreu, mas já pode agir, se for certa agressão, ok? Então, interessante isso. Eu coloquei um exemplo ali do seu Ramalho, que eu me lembrei de um caso até, presta atenção na atividade que você vai fazer. Pessoal, as atividades, elas são baseadas em casos práticos, as atividades, elas fazem mesmo você pensar, é de propósito que eu faço isso, entendeu? Você tem que raciocinar, desenvolver raciocínio jurídico, é isso que nos move. Não adianta ficar decorando artigo de lei, não. Tem que entender e tem que aplicar. Bom, minha didática é essa, vocês me conhecem. Pois bem, exemplo do seu Ramalho. Seu Ramalho foi um cliente que eu tive lá em Mogi. Seu Ramalho entrou participou de uma briga num bar, quebrou um taco lá, e um outro rapaz, a briga estava jogando bilhar, acabou se desentendendo, não sei porquê. Assim que ele foi para casa dele, né, pegou uma peixeira, aquela faca grande, voltou no bar e acertou um rapaz que estava brigando com ele lá. E aí ele foi denunciado, né, por tentativa de homicídio. E aí, conversando com ele, mas seu Ramalho, o senhor, o cara era maior que o senhor, era maior que eu, não sei quem, inclusive ele bateu em mim e tal. Eu falei, mas seu Ramalho, o senhor, consta aqui que o senhor quebrou um taco de bilhar na cabeça dele e tal, que acertou ele também várias vezes, né? Mas por que o senhor voltou depois que o senhor já estava na casa do senhor em segurança? Aí ele pegou e me falou uma frase que eu pedi para ele, pelo amor de Deus, não repetir, né, para o juiz. Ele falou assim, voltei para terminar o serviço. Imagina,
voltou para terminar o seu vício, isso não é legítima defesa. Legítima defesa é se ele tivesse sacado a peixeira ali na hora, tivesse se defendido ali, seria legítima defesa. Mas ele voltar, pegar uma faca na casa dele, ir até o sujeito e esfaquear, isso não é legítima defesa. Isso é o excesso. Então, nós conseguimos desclassificar, né? Ele acabou respondendo por lesão corporal e não por tentativa, porque nosso intuito nós provamos que ele não teve o intuito de matar, e sim o intuito de ferir. Ele voltou para terminar o serviço, era terminar de bater no rapaz lá e acabar com a questão de vez, mas não matar. Bom, injusta a agressão. A agressão tem que ser não autorizada pelo direito. Lógico, por exemplo, eu não vou considerar como injusta a agressão de um oficial de justiça que vai prender alguém, cerceando o direito de liberdade deles, tem um mandado de prisão, ou o policial que está fazendo prisão em flagrante. Não posso considerar os atos de defesa praticados pelo sujeito que está sendo preso como legítima defesa, porque a agressão que ele está sofrendo a um direito seu, ela é justa, né? Tem um mandado de prisão ou está na flagrância da prática de um crime. Bom, pode ser aproveitado por terceiro, pode, né? Posso agir em legítima defesa de terceiro, posso. Só presta atenção na moderação, presta atenção se a agressão é realmente atual, iminente ou injusta. Bom, então aqui, como eu já falei, quando se trata de direitos próprios, a legítima defesa, assim como qualquer causa excludente, ela é ampla e restrita. Contudo, quando versar sobre direito alheio, poderão ser abrangidos apenas os indispensáveis, como, por exemplo, vida e integridade física. Cuidado para não haver excesso com relação à defesa de terceiros. Pode também ser praticada legítima defesa contra a coletividade, como, por exemplo, impedindo pessoas de praticarem atos obscenos em local público, impedindo pessoas de perturbarem cerimônias fúnebres. Legítima defesa da honra foi um assunto que foi muito comentado. Pode a gente agir legítima? Lembra do caso do Cornélio? Será que ele poderia agir em legítima defesa da honra? Sabe que durante muito tempo essa tese, infelizmente, foi aceita no tribunal do júri? Teve um caso famoso de homicídio por motivação passional que mudou esse paradigma. Foi o caso Doc Street e Ângela Diniz. O Doc Street acabou matando a Ângela Diniz, houve muita controvérsia. Ela era uma moça, hoje ela passaria desapercebida, mas à época, nos anos 70, ela era muito avançada para sua época. Ela era desquitada, ela fazia topless, ela participava de festas e tudo mais. E aí o Doca acabou matando por ciúmes, eu não sei ao certo os motivos. Foi discutido isso no tribunal do júri. E o que aconteceu? Na época, ele foi defendido pelo que depois chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o grande criminalista Evandro Lins e Silva. Ele até escreveu um livro, A Defesa Tem a Palavra, naquele ele conta o caso do Doc Street. E naquela época ficou estabelecido o seguinte: matei por amor. Era a tese que prosperou na época. E ele comentava, assim, fazia uns comentários, foram feitos alguns comentários muito grosseiros durante o júri. E a população de Cabo Frio recebeu o Doc Street nesse julgamento, recebeu ele super bem, né? Olha, Doca, olha, vocês podem ver ali numa das imagens que eu coloquei, Doca, Cabo Frio está com você. E ele acabou sendo condenado a uma pena significante de 2 anos com direito a sursi, que é a suspensão condicional da pena. Então, olha que interessante, mas isso gerou uma revolta tão grande na mídia, tão grande, e a sociedade se revoltou com esse julgamento. E ele quebrou um paradigma. A partir de então, houve um recurso, foi julgado novamente. Olha, se no primeiro júri ele chegou aplaudido, com faixas lá, sendo bem recebido em Cabo Frio, já no segundo havia lá várias faixas, ele teve que sair inclusive do júri escoltado num carro do corpo de bombeiros, só para vocês terem uma ideia. E o que aconteceu? Depois de tanta repercussão, mudou-se o paradigma. Ao invés do matei por amor, passou-se a prosperar o quem ama não mata. E a decisão foi revista e ele acabou sendo condenado a 15 anos. Na prática não chegou a cumprir, cumpriu durante apenas 5 anos, partiu no regime aberto e obteve liberdade condicional. Ele até escreveu um livro chamado Meia Culpa, em que ele conta a versão dele. Mas foi um caso emblemático. Bom, doutores, uso dos meios moderados são aqueles que são indispensáveis à defesa do ofendido. Então, moderação no uso dos meios. O que são meios moderados? São aqueles que repelem o agente no momento em que ele rechaça a agressão. São os empregados pelo agente no momento em que ele rechaça a agressão. Tem que ser suficiente para isso. O problema é o seguinte, que é difícil medir. Lógico, se for flagrante desproporção entre a ofensa e a reação, aí fica desnaturada a legítima defesa. Mas no momento de nervosismo, no momento de tensão, no momento que está
está sofrendo uma agressão, como medir? É difícil, né? Então, a jurisprudência, a doutrina, ela aponta algumas possibilidades, como, por exemplo, né, a personalidade do agressor, assim como, por exemplo, porte físico muito desproporcional, talvez exija um número maior de golpes, né, um número maior de tiros. Né? Eu conheço relatos de gente que tomou 4, 5 tiros e continuou indo para cima e morreu apertando o pescoço do réu. Só para você ter uma ideia da força que o sujeito tinha, né, do nervosismo. Enquanto não baixar a pressão do sujeito, ele continua a exercer força, porque a adrenalina compensa. Né? Sabemos disso. O meio ambiente. Aqui, esse jarro é interessante. É uma história que eu sempre conto, né, para os alunos. Eu fiz uma audiência certa feita e foi logo no comecinho da minha carreira, uma audiência de alimentos, e a minha cliente até se escondia atrás de mim, era para assistência judiciária, e o sujeito que estava do outro lado da mesa, o pai dos filhos, né, dela, o alimentante, ele era um lenhador que derrubava a árvore no machado. Para você ter uma ideia, o pescoço do sujeito, né, era da largura da minha cintura. Né? Então, você imagina a diferença do porte físico. O professor você já conhece, né, esse corpão, né, de ciclista, né, escalador, então sem chance, né, se a gente fosse entrar num confronto ali. Né? E o que aconteceu? O sujeito pegou e começou a falar para ser maldoso mesmo com a minha cliente, a falar, né, xingou ela várias vezes e tal. Aí eu, né, peraí, o senhor não pode respeitar a mãe de seus filhos, respeite pelo menos o local onde o senhor está. Ele deu de levantar da mesa. Eu olhei em cima da mesa da juíza uma jarra dessa de cristal. Graças a Deus a juíza percebeu e falou para ele: o senhor pode sentar aí onde o senhor está, senão vão mandar prender, não sei o que, o senhor respeite, não sei o que. Aí eu falei: é bom mesmo, é bom mesmo. Que é bom mesmo? Minha sorte é que a juíza interviu. Senão, o que eu ia ter que fazer para me livrar ali? Passar a mão naquele jarro ali, né, moer na cara do sujeito e sair correndo. Porque como é que eu vou deter um homem daquele tamanho? Né? Lógico, né? Se você olhar só os fatos, nossa, que absurdo, olha como é que ficou o rosto do sujeito, como é que alguém parte uma jarra de vidro na cara de outra pessoa. Mas vai ver o tamanho do sujeito que vinha para cima. E eu vou usar o que de meios necessários ali? Então eu gosto desse exemplo, graças a Deus não foi preciso usar, mas né, era o que se tinha para o momento. Bom, então a agressão ela tem que ser inevitável. Né? A nossa lei ela comporta que o sujeito deve evitar agir em legítima defesa. Né? Lógico, ele pode agir diante da eminência, mas ele deve evitar. Mas a nossa lei não é tão radical como a italiana. A italiana, os romanos antigos, eles tinham chamado cômodos de cessos. O que era o cômodos de cesso? O romano antigo ele era obrigado, antes de agir em legítima defesa, a ir se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Aí só se o agressor viesse em sua direção que ele estaria autorizado a agir. Então, aqui não se exige o cômodo de cesso, mas se deve, né, evitar. Por exemplo, você pode evitar passar no bar onde o sujeito fica, está te ameaçando, registrar o boletim de ocorrência, pedir auxílio policial, só né, deve-se evitar o máximo possível. Se não tiver jeito, pode agir em legítima defesa. O elemento subjetivo do tipo, que é o sujeito tem que saber que age em legítima defesa. Por exemplo, não existirá legítima defesa quando a gente atira em um ladrão que está à porta de sua casa suspeitando, supondo tratar-se de um agente policial que vinha cumprir um mandado de prisão. Né? E ele pensa que vai matar o oficial de justiça e acaba matando alguém que ia assaltá-lo. Perceba, ele não sabia que agia em legítima defesa. Ele queria praticar um homicídio, então responderá por homicídio. Ok? Legítima defesa recíproca. Né? Como é que a gente vai fazer legítima defesa recíproca se a legítima defesa ela é resultado de uma reação a uma agressão injusta? Como saber qual que é a agressão é injusta? Depois que eu agredi, será que é justo a outra parte retorquir? Tá aí. Então, possível verificação de legítima defesa em caso de legítima defesa recíproca. O máximo que dá para fazer é absolver se não souber quem está agindo de maneira irregular. Bom? Legítima defesa putativa. Putativa não é uma garota de programa em atividade, pelo amor de Deus. Putativo é aquilo que parece ser real aos olhos dos outros, né? É um erro, é uma falsa percepção da realidade. Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter quando não existe a ameaça, há sim um erro de percepção da vítima. Não sei se você assistiu essa série Anos Rebeldes, né? Essa personagem se chamava Heloísa, né? Ela estava sendo procurada. E aí o policial pediu para ela a identificação. Quando ela tira, ela vai pegar a identificação no bolso, ele a reconhece como sendo uma terrorista, né, na época, né, uma rebelde. E ele pega e atira, porque ele acha que ela vai tirar um revólver. Na verdade, ela não tira um revólver, ela tira apenas uma carteira de identidade.
Só que naquele momento, né, ela sendo reconhecida como uma pessoa perigosa, o sujeito atirou. É legítima defesa putativa, não é legítima defesa real. Por quê? Porque não há aí o perigo real, falta aí um elemento, né, um requisito, que é a agressão ser real, atual e iminente. Mas não se preocupe, o sujeito será absolvido, mas não será absolvido por ausência de antijuridicidade. A legítima defesa putativa, ela vai excluir a culpabilidade, ela é uma dirimente, ela vai... lembra do comecinho que eu comecei a falar sobre dirimente? Está aqui um exemplo de dirimente, legítima defesa putativa. Será afastada a culpabilidade da conduta, com base no parágrafo 1º do artigo 20. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Perceba então que aqui não estamos diante de uma causa excludente da antijuridicidade, mas sim de uma causa excludente da culpabilidade. Portanto, dirimente. Bom, agora, e se o erro não for excusável? Olha lá, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Aí o fato é punível como crime culposo. É a segunda figura, a segunda parte do artigo 20, parágrafo 1º. Bom, para concluir, é só falar do excesso. Se o sujeito exceder na conduta, seja de maneira dolosa, responderá, seja de maneira culposa também. Exemplo de excesso doloso clássico é o linchamento. Pegou a pessoa estuprando lá a vítima, tiraram a pessoa de cima da vítima. O que usa de força nesse momento é legítima defesa. Depois que põe o sujeito na rua, vem todo mundo e bate no sujeito, linchando, aí é o excesso. Então, por essa conduta, as pessoas respondem. Não pela primeira, se foi empregado ato de violência para deter o estupro, legítima defesa. Terceiro, se o que veio depois, aí o excesso. A gente vê às vezes, né, uns exemplos, policial que é assaltado, o cara assalta o policial, leva a moto, o policial saca o revólver e atira nas costas do assaltante. Isso não é legítima defesa, isso é excesso. Se ele tivesse sacado o revólver no momento do assalto e atirado, seria legítima defesa. Mas se ele fizer depois, aí cessada a agressão, excesso. Também pode acontecer de maneira culposa, como por exemplo, né, se alguém aplica um golpe de jiu-jitsu e a vítima no caso, né, o agressor, então fica neutralizado e o sujeito cede na imobilização, por exemplo, causando uma fratura, não por maneira dolosa, mas talvez por nervosismo mesmo na hora. Então, aí pode ser considerado um excesso culposo. Bom, doutores, ficam aí os meus contatos. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber notificação. Tá aqui meu WhatsApp, se tiver dúvida pode mandar. Tenha paciência que assim que possível eu respondo. Instagram também tá aí, me siga. E o e-mail que tá difícil, gente. E-mail, evite mandar e-mail, tá? Prefira sempre mandar pelo WhatsApp. Bom, doutores, doutoras, mais uma vez um prazer estar com vocês. Desculpem mais uma vez a demora nas videoaulas, mas eu prefiro que demore, mas que você tenha um conhecimento o máximo possível completo, do que eu fazer uma coisa rapidinho só para inglês ver. Aí não é comigo, não funciona. Bom, doutores, um grande abraço.